professores e professoras. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao programa de recuperação e aprofundamento da Secretaria Estadual de São Paulo. Meu nome é Juliana de Paiva Rufino, sou professora dos anos iniciais, assim como vocês, estarei com vocês durante esse projeto. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos e longos, que hoje estão soltos. Estou vestindo um vestido indiano azul com alguns bordados na frente. Então, como disse, hoje a gente está mais uma vez aqui para falar do programa de recuperação. E hoje nós falaremos da sequência 4. Com vocês, para dar início à nossa conversa, vamos começar. Possam acessar o material para aprender sempre. E aqui, nesse slide, vocês poderão acessar, depois de vocês terem acesso tanto ao material do professor, quanto ao material do aluno. Né? A retomada e o estudo dessa transmissão durante a PPC fica mais fácil se vocês estiverem com esse material na mão. Então, vamos lá, certo? Então, vamos conhecer quais são os objetivos que nós buscaremos atingir aqui nessa formação. Então, o primeiro é conhecer a sequência didática 4, pesquisar para saber mais, considerando seus propósitos comunicativos e didáticos. Também queremos analisar algumas das atividades propostas na sequência a partir das habilidades envolvidas. E, por último, discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático aí nas ATPCs. Então, vamos conhecer como será a nossa formação hoje. Então, nesse slide, vocês podem observar como está planejada a nossa agenda. Então, num primeiro momento, nós vamos apresentar a sequência 4, pesquisar para saber mais. No segundo momento, nós analisaremos duas atividades e as habilidades essenciais que estão aí implicadas. No terceiro momento, então, nós vamos sugerir algumas atividades para o trabalho didático na escola durante a TPC. Então, vamos dar início ao primeiro momento da nossa agenda, né? Antes de mais nada, vamos conhecer, então, o propósito comunicativo que norteia todo o trabalho, que é a produção de um mural com textos informativos produzidos a partir de pesquisas realizadas pelos estudantes. Assim, a sequência é composta por um conjunto de atividades que vão envolver práticas de leitura e de escrita, que incluem também propostas de reflexão sobre a língua, que abrangem o trabalho com ortografia e gramática, com o objetivo, então, de promover os avanços nos saberes escritores e leitores das crianças. Então, vamos lá. Na sequência 4, nesse e nos próximos slides, conheceremos de forma bem sucinta como está organizada a sequência. Neste momento, não nos ateremos às habilidades, mas transcorreremos pelas aulas de modo a termos um panorama geral do que se propõe na sequência. Antes de iniciar as atividades dessa sequência, é importante antecipadamente providenciar dicionários ou aí com os estudantes combinar com que aqueles que tenham tragam esse material para a sala, porque usaremos durante as aulas. Vamos dar sequência aqui. Então, vamos começar aqui com a aula 1. Então, a aula 1, ela tem
4 atividades. Na primeira, a proposta é uma conversa com as crianças que discuta o que é necessário para saber o significado de uma palavra. As demais atividades vão se relacionar com essa conversa inicial. Então, por isso, é importante realizá-la, afinal, esse momento, essa atividade, é a oportunidade para levantar os conhecimentos prévios que eles possuem, certo? Vamos dar continuidade, então, aí, nas próximas aulas. Na aula 2, os estudantes lerão uma notícia e empregarão estratégias leitoras para compreender, além de usarem o dicionário para encontrar algumas palavras. Na aula 3, ela vai explorar legendas. Esse recurso merece destaque, uma vez que nos verbetes enciclopédicos é comum haver imagens acompanhadas por legendas. Ou seja, é importante retomar com as crianças qual o propósito que nós temos ao escrever uma legenda, não é mesmo? Prosseguindo, nós vamos agora conhecer um pouquinho da aula 4. A aula 4 volta a explorar as legendas, mas apresenta agora outro gênero, a ficha técnica, e propõe que os estudantes escrevam uma legenda baseando-se em informações da ficha técnica que foi lida. Podemos observar que a sequência vem apresentando gêneros do campo das práticas de estudo e de pesquisa. Nesta aula, além de apresentar a ficha técnica, também explora a relação que os estudantes precisarão fazer entre ler a ficha, e escrever outro gênero característico deste campo, que é a legenda. Já a aula 5 destaca-se por trazer outro gênero do campo das práticas de estudo e de pesquisa, os verbetes de curiosidade. Ou seja, percebemos que nessa sequência os estudantes terão contato, irão ler e explorar diferentes gêneros desse campo, legenda, ficha técnica e verbete de curiosidade. Tanto na aula 4 como na 5, podemos observar que há uma articulação entre leitura e escrita. Vamos dar prosseguimento e conhecer agora um pouquinho da aula 6. Na aula 6, temos uma situação de ditado. Olha que interessante. O objetivo é a revisão da escrita ortográfica por meio da consulta ao dicionário. Olha ele aqui de novo. Viram como é importante, antes de iniciar a sequência, se atentar a esse importante portador? Olha como a gente vai utilizá-lo durante toda a sequência. Na aula 7, é hora de conhecer um pouco mais sobre os animais em extinção no Brasil, e a partir da leitura de um texto informativo. Em seguida, eles precisarão ler outros textos para pesquisar um animal em extinção e escreverem o que encontraram na pesquisa. Veja a potência do que se pretende nessa aula. Pesquisar, então, portanto, ler e escrever sobre essas características, né? Então, as características físicas, alimentação, os filhotes, localização, o motivo por estar em extinção e curiosidades que eles possam apresentar. Ou seja, escrever sobre os itens que caracterizam a estrutura do verbete. Olha só quanta coisa aqui relacionada. Vamos dar prosseguimento agora para conhecer a última etapa da sequência. Então, na aula 8, as crianças serão colocadas em uma situação de revisão textual com foco na coesão. A aula 9, ela reúne tudo que eles estudaram, né, até esse momento.
Eles partirão de um animal cujas informações foram pesquisadas e registradas anteriormente, para então escreverem um verbete de enciclopédia e um verbete de curiosidade. Além disso, eles precisarão escrever uma legenda para o desenho que fizerem do animal. Ou seja, além de exercitar os gêneros estudados, né, essas produções comporão um mural, que é o propósito comunicativo dessa sequência. Então, olha quanta produção aí envolvida. Na aula 10, teremos finalmente a organização desse mural. Aqui vocês irão definir como serão organizados então os verbetes, se serão digitados ou se os estudantes passarão a limpo em cartazes, quais materiais eles precisarão usar, retomando os aspectos do contexto de escrita. Onde estará esse mural? Quem será o leitor desses verbetes? Será que serão só os alunos do quarto ano? Será que serão os outros alunos da escola? A gente precisa levantar tudo isso com eles, né? Então, qual o melhor tipo de letra a ser usado? O tamanho dessa letra? Essas questões não podem passar desapercebidas, porque elas evidenciam ainda mais às crianças o sentido de terem escrevido, porque alguém precisa ler, né? Vamos lá, dando continuidade aqui. Passamos, então, brevemente pelas aulas da sequência, tendo um panorama do que ela propõe. Chegou a hora de refletir, então, sobre as atividades que promovem o desenvolvimento de algumas habilidades essenciais. Por isso, no próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar duas aulas da sequência e identificar por meio delas algumas habilidades que são desenvolvidas. Vamos continuar? Então, conhecendo e analisando algumas atividades da sequência 4. Antes de colocarmos uma lupa sobre alguma dessas atividades, quero retomar com vocês o quanto é importante, já no início da sequência, né, compartilhar com a turma o propósito comunicativo para que as crianças saibam por que e para que farão cada uma das atividades propostas. Assim, a partir da definição do propósito comunicativo, a realização das propostas ganhará sentido para eles. Agora, vamos conhecer melhor alguma dessas propostas e analisá-las. Então, aqui, conhecendo uma atividade. Vamos conhecer, a princípio, a aula 7, que traz exatamente uma situação de pesquisa através da leitura. De antemão, é importante providenciar livros, enciclopédias, revistas para que as crianças possam, assim, realizar essa pesquisa. E vocês também podem utilizar os recursos tecnológicos disponíveis na escola para realizar a pesquisa. Tenho certeza que cada um irá se organizar da melhor maneira possível, levando em consideração as singularidades de cada escola. Então, como sempre, eu acredito que o professor vai se organizar da melhor maneira para propor essa atividade. Então, para iniciar a aula, faremos o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças, perguntando quais animais no Brasil estão ameaçados de extinção. Na aula 6, só para retomar, esse assunto já terá sido abordado. Assim, após conversarem a respeito, daremos início à leitura. E durante a leitura, é interessante fazer paradas estratégicas para que as crianças comentem e tirem dúvidas e validem, inclusive, o que apontaram antes. Depois da leitura,
e de ter explorado as informações trazidas pelo texto, é hora de organizarmos as crianças em duplas produtivas, de maneira que pelo menos uma das crianças tenha uma leitura mais fluente. Com essa organização, passaremos para a atividade 2 dessa aula, que aí nós vamos conhecê-la agora. Na atividade 2, os estudantes irão encontrar uma lista de animais brasileiros que estão ameaçados de extinção. Em dupla, eles escolherão entre esses animais qual desejam pesquisar. É nessa hora que entrará em jogo os materiais selecionados antecipadamente, pois nesse momento as crianças irão colocar mão na massa, pesquisando sobre ele, né, sobre esse animal, destacando as informações necessárias para a construção da ficha técnica. Professores, nesse momento, penso ser imprescindível retomar com as crianças o procedimento escritor de grifar as informações que buscam no texto, usando inclusive como referência os itens que aparecem na página 52 do material, porque eles depois organizarão essas informações. Uma dica que pode ser interessante para os nossos pequenos é de usar diferentes cores para explicitar as diferentes informações, formando, de certo modo, uma legenda que auxiliará bastante na hora de transcrevê-la. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando a onça pintada e no texto eu localizo o que ela come, destaco essa informação de amarelo. Mais à frente, eu encontro no texto o habitat, e nesse momento eu uso a cor rosa para destacar esse dado. E assim, sucessivamente, posso utilizar essa estratégia para evidenciar as informações que eu usarei a seguir. Então, a gente cria ali com as crianças uma estratégia que serve de legenda na hora dela transcrever a informação para a ficha técnica. Inclusive, né, é importante destacar para as crianças que a ficha técnica é fruto de pesquisa, é um gênero relacionado à pesquisa, e que por isso não podem ser colocados ali achismos, mas é importante evidenciar, né, a relevância de se atentar a essas informações, podendo, inclusive, buscar informações em mais de uma fonte. Eu acho que isso é importante a gente destacar com as crianças, que a gente pode buscar diversas fontes de informações, principalmente na tentativa de validar e enriquecer a ficha. Então, reforço que a partir dos dados organizados na ficha técnica, eles terão um novo desafio na sequência: escrever um verbete de enciclopédia e um você sabia que. Vocês conseguem perceber a riqueza proposta nessa aula? A leitura e a produção são convocadas concomitantemente, de forma muito natural. Então, vamos conhecer agora quais habilidades estão presentes nessa aula? Bom, para aqui um pouquinho, tomar uma água e vamos dar continuidade aqui. Então, olhando aqui para as habilidades que são acionadas e esperamos ser potencializadas durante a aula 7. Podemos observar que temos 5 habilidades que perpassam da compreensão ao planejamento textual. É sempre muito importante estarmos atentos ao verbo que designa qual o processo cognitivo pretendido. E nesse caso, podemos começar com a EF 15LP03, localizar informações explícitas. Depois, a gente pode observar a EF 35LP03, identificar a ideia central de textos. Temos também a EF 15LP04,
compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido. Passando depois para a EF 04-LP19, ler e compreender textos expositivos de divulgação científica. Podemos, assim, observar que há um caminho a ser construído para se chegar à construção de sentido, à compreensão do texto. E a partir deste caminho, na medida em que se compreende o texto, seu propósito comunicativo e sua estrutura, pode-se chegar a planejar e produzir, então, esses gêneros, que é o objetivo da habilidade EF 03-LP25A. Planejar e produzir relatórios, artigos científicos, você sabia que, resumos, entre outros textos, cuja finalidade é a apresentação de resultados de observações e pesquisas realizadas a partir de diferentes fontes de informações, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, se a gente refletir sobre a proposta da aula 7, podemos entender e visualizar em quais momentos essas atividades promovem o desenvolvimento destas habilidades. As habilidades de leitura foram bastante exploradas na leitura do texto informativo, que também servirá como modelo para as crianças, que poderão ter uma experiência de como se lê, e em seguida terão que colocar esse conhecimento em jogo. Ao lerem os textos e buscarem as informações, entenderem o assunto apresentado e selecionar o que é relevante e o que faz sentido, uma vez que precisarão articular essas informações para escreverem. Então, todas as estratégias utilizadas nessa aula são muitíssimo importantes, pois estamos ensinando nossos alunos a pesquisarem e a estudarem também. Afinal, esses são elementos básicos para posteriormente se fazer, por exemplo, resumos, mapas conceituais e mentais, que são estratégias e metodologias que contribuem muito quando se precisa estudar, principalmente sozinho, algo que no auge da pandemia podemos perceber ser uma grande dificuldade dos nossos estudantes. Então, vamos seguir com a análise, conhecendo mais uma aula? Então, agora, convido vocês a conhecerem a aula 9, em que os estudantes irão produzir os verbetes. Aqui temos uma situação bastante desafiadora, pois é aqui, a partir das pesquisas realizadas sobre os animais em extinção, que as crianças precisarão escrever 2 textos, um verbete de enciclopédia e uma curiosidade no modelo Você Sabia? Quero chamar a atenção, pois se trata de 2 produções de autoria, em que os estudantes precisarão planejar o conteúdo temático desses textos, precisarão textualizar e ainda revisar o texto produzido, considerando sempre o contexto de produção. Então, olha que desafiador, gente. Eu gosto sempre de propor esses momentos de produção de forma mais leve, pois nas aulas em que a produção textual está presente, há geralmente um desânimo por parte das crianças, que se sentem retraídas ou ainda não aptas a escreverem. Então, eu costumo brincar e falar que estamos trabalhando em uma editora, reforçando assim o contexto de produção. Relembro que precisamos pensar o porquê e para quem estamos escrevendo. E que, assim como nas grandes editoras, faremos as etapas tão importantes para a construção de um bom texto. Iniciando com o planejamento, nesse caso, será as pesquisas, a organização das informações em ficha técnica, depois textualizando a primeira versão. Sempre falo isso, a gente faz a primeira versão
e deixa o texto dormir. E só então, em outro momento, o pegamos para a próxima etapa, a revisão, que é feita pelo autor e pelo editor revisor, e que só após todos esses procedimentos chegamos à versão final. Isso faz com que percebam também que todos nós, inclusive os escritores profissionais, passam por etapas no ato de escrever. Né? Então, torna isso mais leve, eles conseguem perceber as etapas, que não é só chegar e escrever. A gente precisa planejar, precisa rascunhar a primeira vez, revisar, para chegar ao que a gente pretende ao final. Voltando para a atividade agora, é importante também destacar que durante o processo de produção desse texto, os estudantes irão colocar em jogo diferentes capacidades, procedimentos e comportamentos escritores, pois estão atuando numa situação que se aproxima das práticas sociais de produção escrita. Devemos também considerar que nessa situação estamos falando de produção de texto de autoria, que é uma atividade mais complexa do que a reescrita, por exemplo. Pois nessa circunstância, eles precisarão desenvolver o conteúdo temático, o levantamento das informações, partindo do que foi pesquisado e estudado, diferente da reescrita, em que eles já têm o conteúdo temático pronto, posto. Né? É difícil não pensar em como isso pode ser desafiador para as crianças. E assim, é relevante motivá-los a escrever, ainda que se sintam inseguros, pois agora eles precisam pensar no que vão escrever e em como escrever. Considerando o contexto pandêmico, com as aulas remotas ou com o rodízio de aula, né, dos estudantes, não podemos deixar de considerar que a produção textual não esteve presente efetivamente como idealizada durante esses 2 anos. Dessa forma, é imprescindível que retomemos as características, a estrutura, o contexto, como textualizar, mais do que já fazíamos antes da pandemia. Ou seja, o trabalho ali precisa ser mais extenso, a gente precisa retomar isso com as crianças, motivá-los. Assim, durante o processo de produção do texto, os estudantes irão planejar o conteúdo temático, ou seja, refletir sobre quais informações sobre o animal em extinção precisarão estar no verbete de enciclopédia e quais informações de fatos interessantes ou curiosos deverão ou poderão ser utilizados para a produção do Você Sabia Que? Importante destacar que na aula 10, né, os estudantes farão a revisão textual e se organizarão, para montar esse mural, que é o objetivo final ali da sequência. Vocês percebem quão desafiadora é para as crianças essa sequência e o quanto de conhecimento está relacionado ali? Então, vamos conhecer qual habilidade está em jogo nessa situação de aprendizagem. Então, temos aqui a habilidade que foi apresentada já na aula 7, né? Que é a EF03-LP25A, que indica os processos cognitivos de planejar e produzir textos. Conversamos um pouco sobre as possibilidades e os desafios que a aula 9 pode propor, pois os estudantes precisam produzir o conteúdo temático que será desenvolvido nos 2 textos. Pensando no que já dialogamos até aqui, percebam quantos conhecimentos se fazem necessários nestes momentos, pois, para textualizarem, as crianças precisarão considerar a linguagem escrita utilizada nestes textos e as características desses gêneros.
Também precisarão lançar mão da revisão processual, né? Retomar o que escreveram, reler e verificar se há sentido no que está sendo escrito, se os assuntos são pertinentes e se relacionam, se não há repetição de palavras e também fazendo ajustes ortográficos que identificarem. Podemos observar neste processo, né, entra em cena a articulação do texto por meio da necessidade da coerência e dos elementos coesivos. Tendo em loco a produção textual, a revisão processual é inerente ao processo de produção de textos. Ela garante as tomadas de decisões realizadas a partir do contexto de produção definido. E aqui mostra-se mais uma vez a importância de se retomar o propósito comunicativo e que as crianças o tenham nitidamente. Por exemplo, a informação selecionada realmente é interessante, de modo a ser uma curiosidade para estar em um Você Sabia Que? Então, isso são reflexões que a gente precisa levar as crianças a pensarem, né? Conversamos aqui um pouco sobre essa relevância, né? Sobre a relevância dessa aula, de quantas possibilidades de aprendizagem ela oferece aos estudantes e como ela possibilita o desenvolvimento dessa habilidade. Mas agora quero conversar com vocês sobre o porquê escolhi essas duas aulas. Então, pergunto a vocês, por que as aulas 7 e 9? O que elas têm em comum? Né? Então, eu quero retomar com vocês que no nosso primeiro encontro, combinamos de olhar, né, a sequência sobre o prisma da articulação entre leitura e escrita. Vocês se lembram? Essa articulação entre leitura e escrita está presente nessa sequência didática e nós podemos observar nas aulas que analisamos. Vamos conferir? Então, vamos começar com a aula 7, que está muito articulada com a aula 9, tendo em vista que é na aula 7 que as crianças irão ler para pesquisar sobre um animal que está em extinção no Brasil. E a partir dessa pesquisa, organizar essas informações em uma ficha técnica, ou seja, um momento de escrita, que será o subsídio para a escrita de um Você Sabia Que? E para um verbete de enciclopédia. As aulas estão relacionadas, assim como a articulação entre a leitura e a escrita. Uma depende da outra. Eles precisam ler para escrever em seguida. Ou seja, durante toda a sequência existe essa articulação, né? E agora eu convido vocês a refletirem comigo sobre quais conhecimentos foram mobilizados pelos estudantes para a escrita de verbetes. Vamos lá? Então, aqui. Primeiro, ler para estudar, ampliando a competência leitora. Então, quando eles buscam conhecimentos que foram construídos a partir dos gêneros específicos, verbetes de enciclopédia, e Você Sabia Que? Depois, utilizar procedimentos de estudo, como a localização de informações em um texto, desenvolvendo, então, capacidades e procedimentos de leitura, implicados na ação de ler para estudar. A gente ressaltou a importância lá atrás. Desenvolver estratégias para compreender e atribuir sentido ao texto. Capacidades de escritor, né? Então, escrever, ler, reler, revisar no momento da escrita e após, reescrever, passar a limpo. Tudo isso amplia a competência escritora. Até na hora de pensarmos nos conhecimentos que foram potencializados, podemos observar que acontece naturalmente
a articulação entre leitura e escrita, de modo que podemos identificar a similaridade nas práticas sociais cotidianas. E agora, vamos nos encaminhar para o terceiro e último momento desse encontro. Vamos lá. Então, aqui, nesse momento, né, a gente já se encaminha para desenvolver para sugestões aí, para que sejam que sejam realizadas atividades aí nas ATPCs das escolas, nos desdobramentos. Então, vamos lá. Para a orientação, né, dessas ATPCs de desdobramento, elas são, nesse desdobramento, a gente tem uma rica oportunidade de discutir entre os nossos pares, né, os nossos colegas professores, ou com o OPC, estratégias para o acompanhamento, a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens. Por isso, sugerimos que vocês aproveitem esse ATPC, né, para compartilhar seus registros sobre as aprendizagens dos estudantes e planejar também instrumentos que permitam uma avaliação processual contínua. Também é um momento que pode acontecer a retomada do estudo da sequência, para antecipar o que for necessário, inclusive as possibilidades de agrupamentos produtivos. Também é possível, né, partindo do material Aprender Sempre, inspirando-se na metodologia das sequências didáticas, planejar, então, atividades personalizadas, tanto para os estudantes cujo desempenho está aquém do esperado, quanto para aqueles que podem ser desafiados a ir além. Então, aqui a gente pode pensar nessa articulação, conversar ali no grupo, quando é possível, como isso pode acontecer, um auxiliando o outro, né? Que é um momento riquíssimo. Vale a pena, então, aproveitar bastante essas ATPCs de desdobramento, potencializar esse estudo e utilizá-lo da melhor maneira possível para o nosso planejamento das aulas, certo? E aí eu desejo a todos vocês um excelente ATPC de desdobramento nas unidades escolares. Bom, e agora a gente parte para finalizar aqui a nossa formação de hoje, né, sistematizando o que nós fizemos no encontro. Então, a princípio, né, nós começamos analisando e conhecendo, a princípio, a sequência, todo o panorama da sequência. Nós discutimos 2 aulas da sequência 4, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários para sua realização. Depois, refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava. E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com a leitura e a escrita de forma integrada. Então, a gente conseguiu ver que durante toda essa sequência, a leitura e a escrita se relacionam de forma muito intensa, certo? Bom, no final aqui nós temos a referência, né, que vocês podem consultar, que é as orientações didáticas fundamentais, que constam aqui, sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa de 2013, está disponível aqui no site, e vocês podem consultar aí para se aprofundarem, além de um texto que aparece aí como referência, e o nosso material, o currículo em ação, tá bom? Então, aqui a bibliografia que a gente utilizou, né, que nos baseamos, e que pode servir aí para vocês se aprofundarem e estudar. Bom, vou descompartilhar aqui. Agradeço, então, a participação
de todos vocês, mais uma vez, nesse momento de formação, de aprofundamento. Espero que possa ter auxiliado vocês um pouquinho. Lembrando que for necessário, quando vocês adentrarem essa sequência, essa formação ficará disponível tanto no YouTube quanto no repositório. Então, vocês podem voltar, acessar o material utilizado e também voltar o próprio vídeo. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana, com ótimos estudos, ótimas aulas e até em breve. Um abraço apertado e até mais.